Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Edgar e hoje a gente vai iniciar o nosso curso de vetores no R2 e no R3. Um assunto extremamente relevante aos concursos da Escola Naval e da IFOM. E aí a gente vai começar hoje com uma aula bem introdutória, tá? E aí vai ficar até um pouco chato, confesso, porque são assuntos que aparentemente vão parecer que não fazem sentido, só que é a partir desses conceitos básicos que a gente vai construir todo o assunto de vetores, que é um assunto bem complexo lá na frente, beleza? Então eu preciso muito que vocês tenham a base bem fundamentada. Então, quando a gente fala, para começar, antes de falar sobre vetores, eu preciso falar sobre uma reta. Reta, a gente sabe que ela não tem uma definição, conceito axiomático, e aí quando eu falo sobre uma reta orientada, eu digo, aquela parada de eixo, isso, a mesma ideia. O eixo X e o eixo Y são retas orientadas. O que é orientar uma reta? É você dar uma direção a ela? Não. A reta ela já possui uma direção. Quando a gente fala de orientar, é dar um sentido a ela. E aí já, lembrando, qual é a diferença entre direção e sentido? Esses dois pares de retas, sendo eles paralelos, eles têm a mesma direção, assim como esses dois. Agora, o que seria o sentido? É eu adotar direita, esquerda, cima, baixo, eu adotar alguma referência. Então, por exemplo, quando eu falo de um segmento orientado, eu falei da reta orientada, um segmento orientado. A reta não tem início, não tem fim, o segmento ele vai ter um início e vai ter um fim. E aí eu posso falar que esse segmento ele é definido pelos pontos A e B. Então eu posso orientar esse segmento de duas formas. Eu posso mexer na direção dele? Não. A direção dele já está definida por uma reta suporte a ele. Aqueles conceitos lá da geometria plana, né? Aí, já, isso não ficou muito reto não. Tá feio, mas tá valendo. Existe uma reta suporte a ele. E aí o que seria dar o sentido? Fazer a orientação do segmento, definir uma setinha. E aí quando eu definir a setinha aqui, qual é a origem desse segmento? Passou a ser B, e qual é a extremidade? A. Então ele está orientado de B até A, beleza? Segmento nulo também vai parecer meio estranho agora, mas é justamente quando a extremidade e a origem, ou a origem e a extremidade, elas vão ser o quê? Coincidentes. Ou seja, basicamente um ponto. Mas não era mais fácil falar ponto? Não. A gente precisa de ter o conhecimento de segmento nulo para depois a gente falar sobre o vetor nulo, que vai ser fundamental para as nossas operações, beleza? Segmentos opostos. E aí, vamos lá. Aqui, por exemplo, eu peguei o ponto A e B e eu tinha orientado de B para A. Se eu pego aqui agora, orientei da onde para onde? Coloquei a setinha aqui, eu estou orientando de A para B, certo? Tá bom. E aí, qual seria o segmento oposto a esse? O oposto seria orientar de B para A. Como que a gente faz a anotação disso? E aí, já dando um spoiler no final, se eu pego a primeira, seria AB. E qual seria o próximo? Seria BA. Origem e extremidade, sempre dessa forma. Aqui já seriam vetores. E aí a gente vai ter que o AB, vai ser igual a menos o BA, certo? Por quê? Quando a gente mexe simplesmente no sentido do vetor, por enquanto do segmento, eu vou usar vetores, a gente vai mexer literalmente só na nossa referência. Então, positivo e negativo. Até aí tá tranquilo. Medida de segmento. Sei lá, 10 centímetros, 10 metros, 1 metro, isso. Só que aqui a gente está trabalhando com grandezas grandezas que não têm dimensão propriamente dita. Não é metro, centímetro, é simplesmente unidade de comprimento. Então, por exemplo, peguei um segmento aqui no quadro, certinho, e defini 1, 2, 3, 4 unidades. E aí, então, eu vou falar que uma partezinha dessa aqui, ela tem uma unidade de medida. Então, esse segmento que eu vou definir, que é do ponto A até o ponto B, o tamanho dele, o tamanho desse segmento, seria o quê? 1, 2, 3, 4 unidades. Beleza? E você botou a barrinha de módulo? Isso. Lembra que módulo é exatamente o quê? A medida. Então aqui a gente vai estar trabalhando com um módulo como sendo o tamanho, como sendo a medida, ok?
Direção e sentido, como eu já adiantei, a direção seria basicamente, literalmente, a reta suporte, ok? E o sentido, ele pode variar. Por exemplo, eu posso pegar aqui ó, um segmento indo de A para B, nessa reta. Na outra, que tem os pontos C e D, eu pego indo de C para D. Para essas retas, um está indo para lá, para o lado direito dela, o outro para o lado quê? Esquerdo dela. Logo, eles têm o quê? Sentidos opostos. Agora, se eu pegasse aqui, ó, e aí repara que eu não estou falando nada sobre módulo, tá? Nada sobre o tamanho dele. Simplesmente sobre direção e sentido. De A para B, e aí pego aqui, ó, de C para D. E agora, esses caras, eles possuem a mesma direção porque eles estão sobre retas paralelas, beleza? E agora eles possuem o quê? O mesmo sentido. Ok. E aí o conceito que talvez seja novo para vocês, seja o conceito da palavra equipolência. O que são segmentos equipolentes? Para pensar em equipolência, vocês precisam pensar em três coisas. Módulo, direção e sentido. Módulo, vamos escrever aqui, ó. Módulo, direção e sentido. Então, falou sobre equipolência, tem que pensar nessas três coisas. Como assim? Eu vou falar que segmentos vão ser equipolentes quando essas três coisinhas forem iguais. E o símbolo para equipolência de segmentos é aquele símbolo lá parecido que a gente usa para semelhança de triângulos, né? Mas aqui não é semelhante, aqui seria equipolente. Ou seja, quando os segmentos têm o mesmo módulo, direção e sentido. Um exemplo fácil de perceber isso, de ver, seria um paralelogramo. Se eu pego, por exemplo, esse lado aqui, ó, e aí eu oriento esse lado, pronto, eu transformei ele num segmento orientado, seria do A até o B. Obrigatoriamente eu tenho que, e aí eu oriento esse cara aqui também, ó, de C até D, certo? Esses caras são segmentos equipolentes. Ah, são vetores. Calma, ainda não sei o que é vetor. Eles são segmentos equipolentes. Eles estão tendo o mesmo módulo, porque o tamanho deles é o mesmo, ok? Eles têm a mesma direção, porque são retas. Lembra que se eu falei que é um paralelogramo, as retas suporte aos lados são o quê? São paralelas, ok? E eles estão tendo o mesmo sentido. Eu orientei os dois para cima, segmentos equipolentes. Até aqui, gente, tá claro? Pô, já, balela. Só que aí a gente entra para a definição de vetores, que é um pouco abstrata de início. Por quê? Quando eu uso a palavra vetor, né, a palavra é uma palavra no singular. E tá tudo bem. Só que o vetor ele não é algo único. Como assim? Vamos ler a definição aqui comigo? Qual é a definição de vetor? Vetor determinado por um segmento AB é um conjunto. Ou seja, é um singular. Ok? Vetor é singular, porque ele é um conjunto, tá tudo bem. Só que se ele é um conjunto é formado por elementos. Ou seja, o vetor ele não é único. Então ele é um conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a B. Aí ficou confuso. Por quê? Quando eu desenho aqui, ó, esse montão de reta azul, se eu começar a orientar eles, e aí, ó, tô garantindo que todos têm o mesmo módulo, ok? Vou garantir, tá? Acredita ali que eles estão tendo a mesma direção. Aí já tem um torto ali. Acredita que, ó, todos eles são sobre retas paralelas, ok? Retas de suporte paralelas. E aí, então, eles já têm o mesmo módulo, tamanhozinho, ó, igual. Beleza? Direção. Então, são todos sobre paralelas. E sentido. E aí, se eu orientar todo mundo para lá, todos esses segmentos para lá, e aí que eu desenhei alguns. Só que existem muito mais. Quantos? Infinitos. Se eu desenhar todos esses, isso é o vetor. Isso é o meu campo vetorial. Que é isso, Edgar? Então o vetor não é só o pretinho aqui? Todos eles são vetores. E é por isso que lá na física, quando vocês têm o primeiro contato com vetores, né, o professor de física vai lá, você pode pegar o representante desse vetor aqui. Você pode meio que deslocar o vetor. Não é porque você está deslocando um vetor. É porque o vetor, de novo, ele é um conjunto infinito e, entre aspas, ele está no mesmo, em qualquer lugar. Qualquer lugar que você quiser,
vai ter um representante daquele vetor. E aí você vai pegar o que for mais conveniente, beleza? Então, esse conceito é abstrato, tá? Mas é importante, principalmente quando a gente for falar de planos lá na frente, ok? E aí, como é que a gente faz a anotação? Normalmente a gente usa letras minúsculas para vetor, tá? Com a setinha em cima. Então, vamos lá, quando a gente fala de segmento, cadê aqui, ó? No geral, segmento a gente coloca letras maiúsculas para os pontos, origem e extremidade. O vetor em si, uma letra minúscula. Ele é igual ao conjunto XY. Edgar, o que seria XY? Todos esses e muito mais que eu não desenhei, tá? Segmentos de X a Y, que vão ser equivalentes àquele segmento AB. Ok? Lembrando que esse símbolozinho equivalência vai significar módulo, direção e sentido. Então, vetores é um conjunto, ok? Um vetor é um conjunto. Então, o vetor, ele são várias coisas. Entendido isso? E aí, existem 4 conceitos bem básicos que aí ficam bem intuitivos se a gente já sabe o que a gente falou anteriormente. Primeiro, quando que vetores vão ser iguais, então? Quando eles tiverem o quê? Se eu pego um vetor AB, de A até B, tá? E eu falo que esse vetor é igual ao vetor de C até D, e aí, sei lá, eu poderia até chamar aqui, ó, sei lá, esse vetor aqui, poderia chamar de V, e esse vetor aqui chamar de U. Qual é a condição para eles serem iguais? Ué, eles teriam que obrigatoriamente ter que o segmento AB teria que ser equivalente ao segmento CD. Se eles são equivalentes, eles vão ter sempre módulo, direção e sentido, ou seja, eles pertencem ao mesmo campo vetorial, eles pertencem ao mesmo vetor. Vetor nulo é o zero, né? Só que o zero vetorial. E aí, de novo, esse cara, por mais simples que ele possa ser, ele é extremamente importante para as operações. O vetor unitário, como eu falei, gente, aqui são coisas meio que intuitivas. O que é unitário? Pô, é um. O que a gente falou sobre o vetor? Basicamente, ele tem 3 coisas: módulo, direção e sentido. Direção e sentido, não fez muito sentido. Né? Então, módulo 1, isso. Então, módulo, se eu pego um vetor de módulo 1, a gente diz que esse vetor é unitário, uma unidade de comprimento. E vetores opostos? Cai lá nos segmentos opostos. A ideia é, o vetor tem origem e extremidade, o oposto vai ser literalmente contrário. Então, se eu pego um vetor U definido de A até B, o vetor menos U vai ser definido de B até A. Eu mudei o sentido dele. Deixou de ser equivalente, deixou de ser o mesmo vetor, mas é um vetor que possui ainda mesmo módulo e mesma direção. Eu só mudei o sentido. Não é mais o mesmo vetor, mas é um vetor que vai ser útil em alguns momentos. Beleza até aqui? Bom, e agora um conceito um pouquinho diferente do que a gente estuda, por exemplo, o primeiro contato de vetores com vocês provavelmente foi na física. Então lá não existe esse conceito de versor. Qual é a ideia de versor? O versor de um vetor, ou seja, ele sempre vai estar associado, o versor sempre está associado a um determinado vetor. Qual vai ser a ideia? Vai ser um vetor de mesma direção e sentido de um determinado vetor, contudo de módulo unitário. Ok, Edgar? Peguei aqui um vetor V definido de A até B, beleza? E aí aqui pelo meu quadro aqui, ó, é um vetor com 3 unidades de comprimento. É um vetor de módulo 3, beleza? E aí eu peguei aqui o vetor U1, que é paralelo, ok? E aí tá tendo o mesmo sentido, ou seja, tem a mesma direção, tem o mesmo sentido. E peguei o vetor U2, que também tem o tamanho de uma única unidade, tem a mesma direção, também os 3 eles são paralelos, só que o sentido agora tá o quê? Ao contrário. Então, repara que o módulo do vetor V seria 3, do vetor 1 e do vetor 2 seria 1. Quem é o versor? É aquele que tem o quê? Tem que ter módulo 1, então os dois aqui atendem, mesma direção, os dois atendem, mas tem o mesmo que sentido. Ah, se é o sentido, então é esse cara aqui. Esse cara é versor. Beleza? Então é um conceito que é simples, tá?
e que vai ser muito útil. Por quê? Quando a gente chegar lá em retas, muitas vezes a gente não precisa trabalhar com a coordenada completa do vetor. Usar o versor vai facilitar muitas contas, tá? O objetivo principal é esse, é a gente pegar um cara mais simples de trabalhar, esse cara de módulo unitário. Mas guarda essa informação, lá na frente a gente vai trabalhar um pouquinho. Vetores colineares. Galera, o conceito de vetores colineares é bem intuitivo, né? A ideia é de ter o quê? Sobre a mesma reta ou retas de suportes paralelas. E aí eles vão ser sempre o quê? Colineares, tá bom? Então aqui, ó, vou pegar um vetor em uma direção, um vetor em outra direção. Não estou preocupado com isso. Se eles estão sobre a mesma reta. Então eu peguei aqui, ó, o vetor de A até B ou não? Aqui é de B até A. E um de C até D. Então eu tenho o vetor U definido de quê? De B até A. E o vetor V de quê? De C até D. Origem, extremidade, origem, extremidade. Tá? Então eles são colineares. Conceito bem intuitivo. Coplanares. A ideia de vetores coplanares é que eu tenha vetores no mesmo plano. E aqui já entra um troço bem importante. Então eu peguei um determinado plano π ali, ó. Vou pegar um vetor aqui assim, pronto. Ó. Peguei até dois ali, ó, com mesma origem, extremidades diferentes, um vetor U, um vetor V e um vetor W. Ok? Então são três vetores que estão no mesmo plano, certo? Só que, por que aqui a gente tem um troço muito importante, que é difícil de visualizar? Olha o que eu escrevi aqui embaixo, na observação. Dois vetores U e V quaisquer são sempre coplanares. E aí, quando a gente fala isso, eu sei que já vem alguém e fala assim, pô, Edgar, mas se eu pegar esse vetor aqui, ó, tá na minha mão. Beleza. E peguei esse vetor aqui. Como que eles são coplanares? E aí? A resposta é bem simples. Lembra que qual é o conceito de vetor? É uma coisa única? Não, é um conjunto. E aí, do jeito que eu peguei esse representante que está na minha mão aqui e esse representante aqui, eu poderia ter pego outro representante do campo vetorial. Então, por exemplo, esse verdinho aqui, ó, certo? Ele vai existir algum representante que tenha a mesma o quê? Origem do azul. E aí, a partir do momento que eu sei que existe, né, vai existir porque são infinitos, um de mesma origem, a gente usa aquele conceito, aquele axioma lá da geometria. Eu vou ter origem, extremidade, origem, extremidade. Três pontos sempre vão ser coplanares. Beleza? Então, eu sei que quando a gente pega assim, não são coplanares. Gente, isso não é geometria de posição. Isso não é o conceito de retas, de segmentos. É o conceito de vetores. Então, de novo, quando eu pego aqui, são só esses? Não. Esse azul aqui, ó, tá por toda a sala, mantendo sempre a direção, módulo e sentido. Esse também tá por toda a sala, mantendo, ó, tem um aí com vocês aí. Isso, certo? Só que quando eu vou olhar de forma conveniente, por que eu posso afirmar então que eles são coplanares? Porque sempre vai ter como pegar algum representante que tenha as mesmas origens. Com isso, se tem a mesma origem, três pontos vão ser sempre coplanares. Beleza? Esse é o primeiro conceito muito doido de vetores. E é claro que isso vai valer para dois vetores. 3, isso já não vai ser verdade. Então 3, ó, eu poderia ter aqui, ó, eles até podem estar no mesmo plano, tá, tudo bem. Então eu posso pegar aqui, pode existir 3 com a mesma origem e os 3 dentro do mesmo plano, certo? Mas pode ser que um deles esteja em um outro plano em relação aos dois de baixo. 3, eu não tenho como garantir a situação de ser 3 coplanares. 2 sempre. Edgar, você pegou esses caras aí, ó, separadão, U, V e W, nesses dois planos, plano π e plano alfa. Mas lembra que eu poderia, se eu quisesse, se fosse interessante, pegar representantes desses vetores que fossem o quê? Que fossem coplanares.
2 a 2 eles seriam coplanares. Ah, isso sim. Certo? 2 a 2. Os 3 não. Mas eu poderia pegar representantes que eles tivessem, por exemplo, a mesma origem. Sei lá, digamos que eu pegue aqui, ó. Lá, vamos tentar fazer o desenho. Deve ficar feio, vai ficar torto, mas ó, acho que vai valer. Vou pegar esse cara aqui. Caraca, esse aqui continua sendo o quê? O vetor U. Vai dizer, mas não é um vetor diferente? Não. Mesma direção, módulo e sentido. Vou pegar aqui. Ele vai ficar muito feio. O vetor V. E vou pegar... Ih, não vai dar. Vai sair do troço aqui, ó. Pronto. Até poderia existir. Mas ainda assim, esses 3 não estariam no mesmo plano. Estariam planos diferentes. Deu pra pegar a ideia, gente? É meio estranho, né? Mas é uma parte importante, principalmente quando a gente for trabalhar lá em planos no R3, as equações de planos, beleza? E aí as operações agora, para voltar a ficar tranquilinho, as operações são bem básicas. É igualzinho lá da física, que vocês já estudaram. Se eu pego aqui, para somar 2 vetores, eu vou pegar origem, extremidade. A soma vai justamente juntar a origem do primeiro com a extremidade do último. E aí, esse seria o nosso vetor soma, que eu vou chamar de vetor, criativamente um vetor, letra maiúscula. Não é o ideal é sempre letra minúscula. Um vetor S, beleza? Então, ó, origem, extremidade. Fiz a soma S, certo? E a diferença? E aí a diferença, se eu pego aqui origem, extremidade e origem, ficou zoado, né? Só que, de novo, vetor é sempre um conjunto, sempre tem infinitos. E aí eu posso pegar um representante desse vetor U lá do outro lado, desde que sejam o quê? Paralelas. E aí, esse cara aqui é um vetor diferente? É um linha, alguma coisa assim? Não, é o próprio vetor U. Se aqui é o vetor U, ó, como é que a gente faz a soma? Porque agora ficou sendo a soma de U com o menos V. O menos V sendo um novo vetor que é o oposto de V. E aí eu tenho de novo o quê? Ó, origem, extremidade. O que a gente faz para a gente somar? A gente liga quem? A origem do primeiro com a extremidade do último. E aí esse cara é o vetor soma disso com isso. Ou seja, é o vetor diferença. Então repara que a diferença acaba sendo o quê? Pegar um vetor e somar com o oposto do outro vetor. E isso vira o vetor diferença. Beleza? Beleza, gente? Isso é bem fácil, né? O professor da física já ensinou isso. E aí repara que ali tem a tal da regra do paralelogramo. Porque se eu continuo pegando as paralelas daqueles vetores, essas paralelas vão formar um paralelogramo e o vetor soma e o vetor diferença vão ser justamente as diagonais do paralelogramo. Tranquilo, né? Então tá. E o último conceito dessa primeira parte da aula, antes da gente começar a trabalhar de fato com as bases canônicas, é a multiplicação por um escalar, ou seja, por um número real. Que, galera, essa parte aqui que é fundamental para a gente entender a decomposição vetorial. Se eu pego um determinado vetor, U, multiplico por K, onde o K é o número real, para achar um outro vetor V, beleza? O que eu posso afirmar sobre isso daqui? O que aconteceu? Deixando claro que o K seria um número real. Exemplo, claro aqui, ó, bem simples. Eu peguei o vetor U. Se eu multiplicar esse vetor por 2, o que vai acontecer? Esse vetor vai literalmente, se ele era esse tamanhozinho, quando eu multiplico ele por 2, ele vai ficar 2 vezes o tamanho. O escalar vai mudar a direção e o sentido? Não, Edgar, cuidado, pode mudar o sentido. A direção vai mudar? Não.
o escalar ele vai permanecer a mesma direção. Mas se esse escalar for negativo, e aí está aqui outro exemplo, e se eu multiplicasse por menos 3? Então aqui, ó, eu peguei o vetor 2u, manteve direção, sentido, só que o módulo dobrou. Ah, então multiplicar por escalar é aumentar o módulo? Exatamente. Mas se eu pegasse um vetor e multiplicasse por menos 3, o que aconteceria com o vetor? Ele mudaria a direção? Não. Mudaria o módulo? Sim. Mudaria o sentido? Sim, também. Porque eu multipliquei por um escalar o quê? Negativo. Certo? Então, multiplicou por um número, esse vetor vai ser literalmente esticado ou encolhido. Faz sentido, né? E o sentido do vetor vai ser dado de acordo com o sinal do escalar. Multiplicou por positivo, você mantém o mesmo sentido. Repara que a gente nem está entrando na discussão da direção. A direção não vai mudar. Para mudar a direção, eu preciso fazer o quê? Somas entre vetores, certo? Agora, quando eu multiplico por um número, eu só vou escar ou vou encolher esse cara, mantendo a direção. E o sentido pode ser mudado de acordo com o sinal. Positivo mantém, negativo inverte. Tranquilo até aqui? Ou seja, o que eu falei é, qual é o módulo desse vetor V? Que é o vetor, que foi o vetor U multiplicado por K. Vai ser K vezes o módulo de U? O módulo dele não. Por quê? O K pode ser negativo, então tem que botar o módulo do K também. Entendi, Edgar. Então, se eu pego que V é igual a K vezes U, o módulo de V é igual ao módulo de K vezes o módulo de U. Beleza? Ou seja, os tamanhos ali. Então, se aqui tinha... Aqui, ó, vamos lá, o vetor U tinha uma unidade. Então, o vetor 2U vão ter 2 unidades. E assim por diante. Beleza, até aqui, gente. Tranquilo? Ok. E aí tem uma observação ali pra gente fechar essa primeira parte da aula, que é em relação ao vetor. Agora, galera, essa parte, em sala de aula, sempre o aluno tem um pouco de dificuldade de entender, mas é algo bem simples. Imagina que eu pegue aqui, ó, um vetor de 3 unidades. 3 unidades de quê? Metro? Pode ser. Centímetro? Pode ser. Mas, de novo, no geral, a gente não coloca uma dimensão para vetores. A gente trabalha com coisas adimensionais. Beleza. Simplesmente fala que são 3 unidades de comprimento. Se eu quero achar um versor, qual é o conceito de versor? Mesma direção, mesmo sentido, só que um módulo 1. Cara, não seria pegar esse cara que tem 3 unidades e pegar só uma unidade deles? Isso. Imagina que ele tivesse 10 metros, sei lá. Não é certo falar que o vetor tem 10 metros, ok? Mas tá bom. Se ele tivesse 10 metros, como é que eu chego nesses... Se eu pego esses 10, como é que eu chego no 1? Aí já pego 10 e divido por 10. Isso. Por quê? Cara, se são 3 unidades, se eu quero uma unidade, eu vou pegar 3 e vou dividir por 3. Faz sentido? Faz, Edgar. Então, como que eu determino o versor de um vetor? Eu vou pegar o vetor que eu quero saber e vou dividir pelo módulo dele. Edgar, agora eu não entendi, viu? Como eu falei, sempre acontece essa dúvida. Lembra que multiplicar pelo inverso é dividir, ok? Se eu pego o cara, não importa qual o tamanho dele, seja 2, 3, 4, 1 milhão, e eu divido por esse tamanho, eu vou focar com qual tamanho? Se eu pego uma coisa de tamanho 20 e divido por 20, eu fico com 1. 100 divido por 100, eu vou ter 1. Isso. Então, se eu pego o vetor, certo? Dividido pelo módulo dele, eu vou ter tamanho 1. Ou seja, eu vou ter o que a gente chama de versor. Então, se eu faço essa operação, esse U1 é versor de U. Beleza? Por enquanto, a gente não está trabalhando ainda com as formas algébricas de vetores, só com as formas geométricas. Guarda isso daqui. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente for para a forma algébrica da base canônica, tanto no R2 quanto no R3. Beleza, gente? Então a gente se vê no próximo vídeo.